Bom dia, amigos. Aqui Wagner Augusto novamente. Bem, eu preciso falar um pouquinho com vocês sobre MBL. O MBL é um movimento de rua, né, que a gente viu despontar aí nos anos de 2015, 2016, como uma grande esperança. E confesso que, como pessoa de direita, eu fiquei completamente entusiasmado, né, com o vigor. Só um minutinho. Com o vigor e a inteligência desses meninos aí, né? Kim Kataguiri, um espetáculo, né? Um menino extremamente inteligente. O primeiro vídeo, né? Que assisti do Kim foi aquele vídeo onde ele chamava o Jean Willis para um debate, né? Venha me dar uma surra intelectual. E confesso que isso mexe com a cabeça da gente, né? Poxa, uma pessoa jovem, interessada no bem-estar do Brasil, uma pessoa com ideias revolucionárias do ponto de vista político. E confesso que realmente Kim Kataguiri estava de parabéns nessa época. Hoje em dia, gente, olha, sinceramente, dá vergonha de ver o que se tornou esse movimento. Eu, como estou começando nesse canal, né, e com pouca tecnologia e confesso pouca intimidade, né, com a TI, e para editar os vídeos e deixar ele um pouco mais interessante, eu não vou poder colocar aqui para vocês. Mas quem assistiu, quem sabe do que eu estou falando, né, estiveram aí os três patetas aí, Kim Kataguiri, e confesso que Tabata Amaral, confesso que eu não me recordo o nome do terceiro, né, que é aquele deputado deficiente visual, eu esqueci o nome dele agora, mas estiveram lá no Conversa com Bial. E num certo momento, lá pelo fim da entrevista, ficou bem claro que Bial, ao perguntar, né, para os três ali se eles teriam pretensões políticas futuras, de cargos mais elevados e tal, eles foram unânimes, né, e até deixaram escapar que pretensões políticas acho que eu me esqueci o nome dele agora, do deficiente visual, desculpe, né, usar por esse termo, mas é que eu não me recordo o nome mesmo. Ele simplesmente falou que tinha sim pretensões de chegar à presidência um dia, mas que ele tinha que aprender muito, tinha que, né, crescer politicamente, ter mais conhecimento. Por outro lado, a gente viu ali que Tabata Amaral e Kim Kataguiri foram bem incisivos ali ao dizer que não, minha pretensão maior é ser no máximo o presidente da Câmara. E aí houve uma coisa interessante, engraçada, né? Eu vou ver se eu consigo, tá, o link dessa entrevista e vou colocar aqui para vocês. E aconteceu uma coisa interessante. Kim Kataguiri deixou escapar que no máximo ele gostaria de ser presidente da Câmara, e houve ali um momento em que os três, meio que de forma bastante incontrovertida, né, bastante engraçada ali, eles fizeram uma piadinha como se dissessem assim: ah, o presidente da Câmara tem muito mais poder que o presidente da República. Até a Tabata disse assim: não, larga a mão, deixa disso, não fala não, né? Como se dissesse assim: olha, não deixe que todos saibam, né? que o presidente da Câmara é mais importante que o presidente da República. E de certa forma não deixa de ser, né, pessoal? Porque veja bem, o presidente da Câmara, infelizmente, a gente tem lá uma pessoa completamente envolvida em tudo que há de errado
desse nosso país, né, e todos sabem dos envolvimentos dele ainda não comprovadamente, né, no meio jurídico, mas a gente sabe que existe um envolvimento e pelo menos um conluio e pelo menos uma certa falta de atuação naquilo que deveria ocorrer em relação à fiscalização, né, dos outros poderes, de, votando apenas o que é de interesse da classe política e deixando de votar muitas coisas que são realmente de interesse da população brasileira. Então a gente sabe que a gente tem ali um articulador político, não em prol da sociedade, mas em prol dos próprios interesses políticos de seus comparsas, né? Da mesma forma, no Senado, Davi Alcolumbre. E da mesma forma no Judiciário, Dias Toffoli. Então a gente, chegamos a uma conclusão de que esses três jovens, eles entenderam como é que funciona o sistema político. E aí eles vêm com um vídeo, recentemente, aí, 2 semanas atrás, né, falando sobre a direita terraplanista. Bom, isso é muito interessante, porque como eles conseguiram enxergar como funciona todo esse sistema, eles conseguiram também enxergar que a grande conquista da esquerda foi justamente dividir, né, as pessoas em classes. E hoje eles tentam o quê? Dividir a direita, né? Dividir a direita em aqueles que são ignorantes e aqueles que seguem o MBL, porque quem segue o MBL é inteligente. Mas quem não segue o MBL é ignorante. Então, assim, todas as pessoas de direita, que se dizem de direita, mas que não seguem o MBL, devem ter algum retardo mental. Pois bem, eu posso dizer, não é o caso desse vídeo, né? Eu posso dizer que sou terraplanista, sim, e com muito orgulho. Agora, o que a direita conservadora de verdade ela necessita e precisa entender é que existe uma lacuna entre o que é de fato do ponto de vista político uma coisa aceitável, né? Ou que deve ser questionado. Eu questiono muito hoje MBL. Aquela empolgação toda que eu tinha no início, né, de ver essa molecada toda aí crescendo e tal, hoje eu enxergo como sendo uma segunda linha do Lindenberg Farias. Para quem não se lembra, Lindenberg Farias, eu com meus 43 anos de idade, fui da geração cara pintada, né? Aquele trouxa idiota, né? Ignorante, moleque, sem nenhum conhecimento político. A gente não tinha acesso a tanta informação como a gente tem hoje através da internet, então o que a Globo falava era realidade, era verdade absoluta, e a gente se formava simplesmente através desses meios. Então o que acontecia? A Globo falava lá que os estudantes, né, os caras pintados, né, estavam imbuídos na missão de retirar do poder o grande ex-caçador de Marajá, que acabou virando Marajá, não é? Por causa de um Fiat Elba. Chega a ser engraçado, né? Mas, infelizmente, naquela época eu adotei, né, eu assimilei esse discurso e acabei saindo para as ruas de cara pintada pedindo fora Collor. Bem, o que aconteceu depois foi uma coisa impressionante, né? Lindenberg Farias, um moleque, que era o presidente da UNE na época, se tornou uma grande figura política, eleito, né? E até recentemente manteve o cargo através do que? Do voto dos ignorantes, dos estudantes, que foram manipulados e que foram idiotizados a ponto de achar que esse cara realmente fosse fazer alguma coisa de bom para o Brasil.
Todo mundo sabe o quanto esse pateta aí atrapalhou a vida política brasileira. Da mesma forma, hoje eu vejo Kim Kataguiri, né? Ele conseguiu enxergar como é que funciona o sistema e ele demonstra uma grande sede por poder, muito grande. Então, o fato dele ter dito em cadeia, né, nacional aí, da Rede Globo, né, de televisão, que no máximo ele quer ser presidente da Câmara, porque... E aí o outro rapaz lá deixou escapar, não, o presidente da Câmara manda mais que o presidente do Brasil. E aí a Tábua do Amaral, não, não larga a mão, não fala isso não, deixa quieto, tipo assim, né? Não, não alerte a população. Eles não podem entender isso, né? Deixa todo mundo na ignorância, larga a mão de ser bobo, rapaz. Pessoal, então, infelizmente, eu acho que a gente precisa, já que houve uma boa renovação no Congresso, né, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, houve uma boa mudança sim, mas muitos dos que entraram lá já têm uma ideia de eternização do poder que a gente precisa cortar no ninho, né? A gente precisa já começar a pensar na reeleição desse pessoal aí e não deixar que ele se crie na política. Kim Kataguiri é uma dessas pessoas, né? Arthur do Mamãe Falei, respeito muito, gosto muito dele. Sinceramente, já mandei alguns comentários lá, cara, sai desse MBL aí, você não precisa disso. Mas é uma pessoa que infelizmente continua, né, nesse meio. E aquilo, a gente, infelizmente, quem está vendo daqui, né? Se a pessoa continua fazendo parte de um sistema que a gente sabe que tem um projeto futuro aí de eternização do poder, infelizmente, Arthur, desculpa, mas você é um outro cara que a gente vai ter que combater, né? Nós aqui, eleitores, pessoas comuns, né, que simplesmente não estão envolvidos com a política de forma direta, não são vinculados a nenhum partido, mas que tem uma pretensão, né, de que o Brasil vá para frente e que atinja seus objetivos, não pode se dobrar a pessoas gananciosas que entram lá com um projeto próprio. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal e a Presidência da República não é um local para garantir os interesses próprios da pessoa que está lá. Ele é um mero representante. E a gente precisa entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, pessoal. Mas o MBL agora resolveu fazer isso, né? Resolveu pegar as pessoas de direita que acreditam em terra plana como se fosse um tremendo idiota, como diz lá no canal da Débora Barbosa, né? A ridicularização da verdade. Não posso dizer que é uma verdade absoluta que a Terra é plana, mas também não dá para acreditar mais no globo. Então, diante de tantas contradições, né, da NASA e de uma série de outras coisas, e não convém comentar aqui agora, porque não é esse o caso, não é o objetivo desse vídeo. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, o que fica bem claro com essa intenção do MBL é fazer o que a esquerda sempre fez, tentar dividir as pessoas em grupos. Agora estão tentando dividir quem é de direita nos ignorantes e nos intelectuais, né? Os intelectuais seguem o MBL, os ignorantes acreditam em terra plana. E olha, eu confesso que Kim Kataguiri é um gênio, espetacular aquele moleque, sabe? Ele dispara uma metralhadora de palavras ali, ele parece um locutor de futebol, né? Que fala não sei quantas palavras por minuto ali, ele dispara, que ele não dá chance de raciocínio para o seu ouvinte, né? Então, ele acaba conquistando uma grande legião de seguidores aí, de pessoas que acham, e não é só que acham, ele é realmente muito inteligente, tá? Não é que acham que ele é inteligente. O Kim Kataguiri é extremamente inteligente, não tem como negar isso. Porém, ficou bem claro também que a inteligência dele está sendo utilizada de uma forma
não republicana, como ele gosta de usar muito esse termo, né? Então, pessoal, infelizmente, a gente precisa começar a abrir os olhos para esse tipo de políticos, né? Os novos políticos, né? Que entraram lá através do nosso voto, com uma intenção, sabe-se lá do que, né? Mas que para nós, que os elegemos, nós tivemos talvez uma esperança muito grande nesse pessoal aí. E agora a gente precisa começar a separar o joio do trigo, né? Bom, tá aí Alexandre Frota, que não me deixa mentir, né? O cara que surfou na onda, o cara que pegou a pranchinha dele, botou lá na marolinha, né? E a onda foi crescendo, o cara foi surfando, chegou lá e agora tá aí com essa polêmica toda aí. Assim também foi Kim Kataguiri, assim também foi Arthur Mamãe Falei, quer dizer, a onda Bolsonaro levou todo mundo para lá. E agora todo mundo cuspindo nele, né? Existe um projeto, pessoal, a longo prazo, de eternização do poder da esquerda. Tá? Muita gente aí já está. Eu sempre chamei o MBL de a direitinha canhota. Eles estão colocando as garrinhas de fora. E quem tem aí um conhecimento sobre política, quem acompanha, tem que começar a entender isso, né? E começar a atuar de forma a não deixar que se criem. Estão entrando lá agora, vamos já cortar na raiz, né? Então nas próximas eleições, sei que é muito difícil pela quantidade de inscritos que o Kim Kataguiri tem aí nos seus canais, né, na internet. Porém, a gente pega isso a nível de Brasil. Se você for pegar a nível do reduto eleitoral dele, cai para muito menos. E se essas pessoas abrirem os olhos, né, existe uma grande chance da gente conseguir extirpar esse cara aí da política. Vamos tirar fora, né? Vamos já começou a não dar certo, já vamos tirar, né? Eu pretendo fazer em breve um apanhado, né, de políticos que estão fazendo muita asneira, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. E eu vou começar a colocar os rostos dos políticos e colocar lá, né, quem elegeu, quem é o responsável por eleger isso. Essa é a intenção. E vamos colocar lá o histórico do cara. Por quê? Porque a gente não pode. Errar é humano, pessoal. Errar é humano. Quem votou no Kim Kataguiri e concorda comigo que errou, beleza. Eu errei uma vez na vida. É só não continuar errando. É só parar de errar, né? Então não vamos deixar que isso se crie. Vamos começar a entender melhor como é que funciona o sistema político brasileiro e vamos, como cidadãos, atuar de forma que a gente possa realmente exercer a democracia como a Constituição nos permite, né? Atuando através dos nossos eleitos. Então, já que é só assim que a gente consegue exercer a política, então vamos exercer de forma honesta, né? De forma prática e de forma que cause algum resultado. Então, pessoal, vamos pegar esse pessoalzinho aí que surfou na onda, chegou lá e agora estão fazendo asneira, vamos extirpar esses caras aí da política. Próximas eleições agora, as municipais principalmente, né? Esses caras têm os redutos eleitorais deles nos municípios. Então vamos verificar esses deputados, cada um deles que a gente quer fora, aonde que são os redutos eleitorais desses caras, e vamos chegar lá naquele município e simplesmente não votar em candidatos desses partidos, né, e candidatos que apoiem esses deputados. Eles perdendo as suas bases eleitorais dos municípios, dificilmente eles se reelegem no próximo mandato. Então, é um alerta, né? Uma conversa. E daqui pra frente a gente vai postar muito mais coisa falando sobre isso, tá? Só para dizer que
MBL, direita canhota. Vocês não vão conseguir fazer o que a esquerda fez com o Brasil. Vocês não vão conseguir dividir a direita. As pessoas de direita, as pessoas conservadoras são pessoas inteligentes. Por mais que você seja extremamente inteligente, Kim Kataguiri, você não vai conseguir dividir a direita. Tá? Pode ficar tranquilo em relação a isso. Teremos muitos outros embates, muitas outras conversas. E espero que isso possa abrir os olhos das pessoas aí para que no futuro muito próximo a gente possa continuar a nossa faxina, né? Vamos tirar de lá tudo mundo que não presta. E vamos começar por aí, pessoal. Um grande abraço, viu? Fica com Deus.